Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho mostrar-vos os dados recolhidos que mostram que, efetivamente, os poucos céticos a nível internacional sobre a tomada de posse de Donald Trump são principalmente os ocidentais. Não deixa de ser curioso que a nível mundial as pessoas considerem que é boa ideia ter Donald Trump no poder. A nível europeu nós consideramos que ele não é grande coisa, ainda para mais tendo em conta que ele vai ser líder de um dos principais aliados da Europa. Vamos ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é importante e vamos falar um bocadinho sobre a tomada de posse de Donald Trump, porque estamos a 4 dias dela. Vamos ver, meus caros, onde é dito porque é que o mundo, além da Europa, se está a aquecer para o segundo mandato de Trump. Uma nova pesquisa revela uma grande divisão nas atitudes globais em relação a Trump, com o otimismo a aumentar nos países BRICS e o ceticismo enraizado na Europa. Furando a bolha de Bruxelas, parece que o público internacional em geral está relaxado, se não otimista, sobre a próxima presidência de Donald Trump. Uma pesquisa encomendada pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores mostra que as pessoas em lugares como o Brasil, a China, a Índia, a Rússia acolhem o segundo mandato de Trump. Em contraste, a Suíça, o Reino Unido e 11 Estados-membros selecionados da União Europeia, a Bulgária, a Dinamarca, a Estónia, a França, a Alemanha, a Hungria, a Itália, a Polónia, Portugal e Roménia e Espanha, e Coreia do Sul também, sentiram que o retorno de Trump à Casa Branca prejudicaria os seus países e a paz mundial igualmente. O relatório afirma: em suma, o retorno de Trump é lamentado pelos aliados de longa data dos Estados Unidos, mas quase mais ninguém. Meus caros, efetivamente, estas pessoas, parece que a nível europeu, principalmente, até porque isto é espalhado pelos meios de comunicação social, as pessoas parecem pouco otimistas sobre o retorno de Trump à presidência. Bom, em primeiro lugar, eu diria que os norte-americanos deram a sua expressão democrática clara, e eu acho que isso é importante de referir. Parece que nos Estados Unidos da América, de um modo geral, Donald Trump é bem aceito, porque, comparativamente àquilo que foi a votação de Kamala Harris, eu acho que não tem qualquer tipo de comparação. Tendo uma segunda questão em conta, efetivamente as pessoas aqui na Europa têm um bocadinho a imagem de Donald Trump e do seu governo que lhe vendem. Sinceramente, eu acho que sim. Donald Trump, do ponto de vista dos seus aliados, não quer acabar com as relações com os seus aliados. Donald Trump, ao contrário do que é dito, por exemplo, do ponto de vista militar, que Donald Trump quer deixar basicamente a Europa ao abandono, Donald Trump quer que vocês cumpram os acordos. Donald Trump quer que se invista pelo menos 2% do PIB em defesa nacional. Porque é que isso é estranho? Já deveria ter sido feito. Nós, a nível europeu, temos muito o hábito de dizer que os Estados Unidos escolhem a defender-se do ponto de vista militar, que os europeus escolhem a serviços sociais, serviços públicos, digamos assim. Não é uma questão de escolha. Se nós temos os Estados Unidos a defender-nos do ponto de vista militar e nós, efetivamente, não temos que ter determinados gastos porque temos os Estados Unidos a defender-nos, nós não estamos a fazer uma escolha de ter mais e melhores serviços públicos, coisa que em Portugal é completamente risível. Estamos apenas a aproveitar a oportunidade que temos de investir em serviços públicos em detrimento de investir do ponto de vista militar. Não temos que investir porque temos alguém que invista por nós. Mas eu não creio que os norte-americanos tenham que pagar a nossa defesa. Eu acho que individualmente cada país deve cumprir o seu acordo de pagamento de defesa militar. Não vejo qual é que é o problema, sinceramente. E portanto, acho que isto já deveria ter acontecido e Donald Trump vem abanar um bocadinho isto porque é necessário. Fora da Europa há um otimismo generalizado que a nova administração teria como objetivo acabar a guerra na Ucrânia e os conflitos no Médio Oriente. Esta visão coincide com a aceitação da ideia de um mundo multipolar, onde o presidente eleito logo assumirá um cargo à frente de apenas de um grupo de várias potências globais. Mas isto já é uma realidade. As pessoas que ainda acham que vivem num mundo euro-americano, esqueçam isso. Esse mundo já acabou. Portanto, neste momento há várias potências mundiais e nós podemos conviver com essa ideia, perceber que essa ideia existe, aceitar essa ideia e funcionar também, não só, mas também em função dessa ideia, ou então podemos continuar a viver na ilusão de que o mundo ainda é euro-americano e que todas as decisões tomadas em todas as partes do mundo são nossas. Eu não estou a dizer que deixamos de ser relevantes do ponto de vista euro-americano. Obviamente que ainda há relevância no mundo. Isso não está em causa. Agora, o que está em causa é que não somos os únicos. Esta autoridade a nível de potências
mundiais está dividida neste momento. Os BRICS vão desempenhar um papel óbvio e importante do ponto de vista da geopolítica, que ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, as pessoas que ainda acham que vivem nesse mundo, esqueçam-no, esse mundo já acabou. E, portanto, aceitar esta realidade o mais cedo possível é a melhor forma de nos mantermos relevantes no cenário internacional. Este cenário já existe, não há nada a fazer sobre ele e quem o recusar está em negação. E, portanto, se nós não queremos estar em negação e atuar consoante o cenário que temos à nossa frente, eu acho que é uma boa ideia aceitá-lo e trabalhar na direção disso. E, portanto, uma das formas de trabalhar na direção disso é precisamente investir a nível militar, porque quem não tiver condições militares adequadas também vai para a mesa das negociações, seja ela qual for, em desvantagem. Parece-me demasiado óbvio. Os pesquisadores classificam os entrevistados num espectro que vai de apoiadores de Trump, encontrados nos Estados-membros dos BRICS, a nunca apoiadores de Trump, comuns no Reino Unido, Suíça e na União Europeia. Bom, e quer dizer, na União Europeia 28%, também não é assim uma percentagem tão elevada, por acaso achei que fosse pior. Sinceramente, com o que nos é vendido diariamente nos meios de comunicação social, 28% não é assim tão mau, sinceramente. Os analistas de política externa esperam que o relatório convença os europeus a reconhecer o advento de um mundo mais transacional. É hora de a Europa parar de se passar por árbitro moral do comportamento de todos os outros e construir a sua força doméstica e procurar novas parcerias bilaterais para defender os seus próprios valores e interesses. Sim, efetivamente eu concordo com isto, claro que sim. Claro que sim, parece-me demasiado óbvio. Já não somos o árbitro a nível mundial, andamos por esse mundo fora a impor democracias liberais quase como se pudéssemos internacionalizar um determinado regime. Efetivamente falhou, já temos vários países que provam que falhou e, portanto, em vez de andarmos por aqui a impor aquilo que nós consideramos ser o mais adequado, eu acho que é boa ideia começarmos a fazer parcerias a nível internacional para garantir a nossa soberania e a nossa sobrevivência no cenário internacional. Eu não sei, sinceramente, se a situação atual ainda tem retorno. Estamos numa situação muito complicada, não só do ponto de vista da imigração, mas do ponto de vista da produção de riqueza que está baixa e, efetivamente, isso é muito mais prejudicial e preocupante, a par também da crise de natalidade que temos a nível ocidental, que nascem poucas pessoas e estamos populacionalmente a ser substituídos e quem o negar não olha para os números, efetivamente, e portanto a situação a nível ocidental é grave. Donald Trump vai assumir o mandato dia 20 e vai poder, creio eu, colocar os Estados Unidos da América nos eixos. A nível europeu, não sei como é que as coisas vão funcionar. O que é facto é que a nível do Parlamento Europeu temos um partido que cresce com bastante regularidade e em todas as eleições europeias tem crescido. Em todas as eleições europeias não digo, mas efetivamente a direita tem crescido a nível das eleições europeias e agora há um novo partido que integra muitas destas direitas e efetivamente está em terceiro lugar do ponto de vista de tamanho. Fala-se por aí que vai haver efetivamente a junção dos conservadores e reformistas com os patriotas pela Europa. Já tenho ouvido isso. Aliás, isto já se fala há algum tempo. Se isto acontecer, efetivamente os patriotas pela Europa e os conservadores e reformistas juntos passam o segundo grupo e passam para o segundo maior grupo. E, portanto, eu não sei se isto vai acontecer, mas que efetivamente mostra uma mudança política daquilo que é a população europeia, mostra. O que é que isso vai significar? Não sei. Agora, o que é que isso vai significar? Ninguém sabe. Agora, o que nós podemos saber de certeza absoluta é que este sistema acabou. Os nossos sistemas ocidentais acabaram, vamos ter que sofrer uma reformulação grande e ainda vamos ter que bater mais no fundo antes dessa reformulação começar. Quando essa reformulação começar, não sei o que virá, sinceramente. Estas mudanças vão ser significativas, não tenho dúvidas nenhumas disso. O nosso sistema a nível europeu já acabou, que ninguém tenha dúvidas disso. A União Europeia caminha para o fim, também não tenho dúvidas nenhumas disso. E o que é que vai surgir daí? Não faça a mais pequena ideia. Manter boas relações com os vizinhos geográficos parece-me puramente óbvio. Boas relações não só económicas como diplomáticas, parece-me puramente lógico. Não sou a favor de que, porque acaba a União Europeia, que os países têm que ser hostis uns com os outros. Não acho nada isso. Acho sinceramente o oposto. Agora, que efetivamente uma organização supranacional dar ordens sobre como é que os Estados-membros devem funcionar individualmente, eu acho que isso já acabou. E está a caminho do fim, a União Europeia vai ruir, os nossos sistemas políticos já vão ruir também, já deram o berro, como se costuma dizer, e não sei o que vai surgir. Mas efetivamente estamos numa altura de reformulações políticas e brevemente, creio eu, no espaço de 5, 10 anos, vamos saber exatamente o que é que aconteceu à União Europeia e o que é que surgiu como resposta ao fim da União Europeia. Parece-me puramente lógico.
Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassamos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.